Este trabalho tem por finalidade contextualizar o papel do gestor no âmbito corporativo das organizações do ramo financeiro, apontando os papéis principais dessa função no ambiente corporativo, destacando a formação do líder, sua atuação na gerência de conflitos organizacionais, a tomada de decisão e gestão de equipes. Princípios inovadores têm sido estruturados e aplicados em gestão de grupos, técnicas novas, teorias e treinamentos corporativos e terceirizados criam conceitos, atitudes, compatibilizações entre pessoas executivas e operacionais dentro das organizações. Liderança, gestão de equipes e tomada de decisão são questões relevantes, essenciais e não periféricas. Revela a importância e o impacto que gerentes e supervisores exercem também em uma equipe no que se refere à administração dos conflitos organizacionais, a tomada de decisão acertada e um bom desempenho no trabalho. Por essas vias, o objetivo do gestor, portanto, é encontrar pontos de identificação entre a sua atuação, o bem-estar e o aprimoramento da equipe e o sucesso e o crescimento da instituição. O espaço ocupado por essa tríade não pode jamais tornar-se ocioso. No caso das instituições financeiras, cujo objetivo principal é atender bem aos seus clientes, gerar lucro, remunerar satisfatoriamente aos acionistas, valorizar seus colaboradores, ocupar os espaços possíveis junto à acirrada concorrência do mercado, sem esquecer do seu papel de sustentabilidade junto à sociedade, o papel do líder e gestor de sucesso deve inspirar os colaboradores a fazer o melhor todos os dias, superando o estresse e a pressão do trabalho, sobretudo no cumprimento das metas. Contudo, esse não é o único pilar de uma equipe responsável por esse papel. Motivar, direcionar, compartilhar as responsabilidades e decisões em equipe, buscando solucionar os conflitos do dia a dia, são fundamentais para o sucesso dessas instituições atualmente. O eixo temático deste trabalho é a articulação entre estratégia organizacional e excelência de gestão, com ênfase em sistemas de decisão e comprometimento das pessoas. Tema: liderança e tomada de decisão pelo gestor na administração de conflitos nas instituições financeiras. Pergunta da pesquisa: por que a administração de conflitos organizacionais na área financeira é tão desgastante para o gestor? Segunda pergunta: por que o processo decisório é difícil e complexo nas gestões de âmbito das instituições financeiras? Objetivo do trabalho é verificar os fatores que contribuem para que os conflitos nas instituições financeiras sejam resolvidos de forma que as partes envolvidas estejam satisfeitas. Objetivos específicos: identificar as principais causas dos conflitos nas equipes atuantes em instituições financeiras, apresentar técnicas para a resolução de conflitos nas instituições financeiras e verificar o papel do líder na tomada de decisões em instituições financeiras. Principais conceitos teóricos. Teoria do traço da personalidade. Dado um vasto número de traços de personalidade descritos na literatura científica, precisa-se de algum estilo de classificação para entender os traços do líder e das suas inter-relações. Felizmente, do mesmo modo que há muitas pesquisas sobre a magnitude das aptidões físicas e mentais, também se dispõe de uma vasta literatura que ajuda a esclarecer a estrutura dos traços de personalidade, sobretudo a que se aplica ao comportamento organizacional, focada em 5 dimensões de personalidade. Nos últimos anos, as pesquisas dão suporte a 5 dimensões de personalidade. Primeira, extroversão. Essa dimensão compreende o nível de conforto de alguém em relação a relacionamentos. Extrovertidos tendem a ser amigáveis e sociáveis e a gastar muito do seu tempo divertindo-se com um grande número de relacionamentos. Ficam menos à vontade com a solidão do que a maioria das pessoas. Agradabilidade. Essa dimensão refere-se à propensão do indivíduo de acatar a opinião dos outros. Pessoas altamente agradáveis valorizam a harmonia do que os dizem ou a sua maneira de fazer as coisas.
são cooperativos e confiam nos outros. Pessoas com pontuação baixa em agradabilidade concentram-se mais em suas próprias necessidades do que as dos outros. Conscienciosidade. Essa dimensão refere-se ao número de objetivos nos quais as pessoas se concentram. Uma pessoa altamente conscienciosa busca menos objetivos intencionalmente e tende a ser responsável, persistente, firme e orientada em direção a resultados. Aqueles que têm pontuação baixa nessa dimensão tendem a ser mais facilmente distraídos, buscando muitos objetivos e são muito hedonistas. Quarta dimensão, estabilidade emocional. Essa dimensão controla a capacidade de uma pessoa de controlar o estresse. Pessoas com estabilidade emocional positiva tendem a ser caracterizadas como calmas, entusiastas e seguras. Aquelas com altas pontuações negativas tendem a ser nervosas, deprimidas e inseguras. Quinta dimensão é a abertura para a experiência. A dimensão final aborda a faixa de interesses de uma pessoa. Pessoas extremamente abertas são fascinadas pela novidade e pela inovação. Elas têm tendência de ser imaginativas, artisticamente sensíveis e intelectuais. As pessoas na outra ponta da categoria de abertura parecem mais convencionais e concentram-se no conforto do que é familiar. Teoria sobre estilos de liderança. Poucas tarefas ou metas importantes podem ser realizadas por uma pessoa que trabalha individualmente. De fato, essa é a razão principal porque existem tantas organizações em nossa sociedade. Poucos grupos ou organizações podem realizar grandes ações sem a ajuda de um indivíduo que atue como líder. A liderança é a força que ativa e dirige os grupos. A liderança é a força que ativa e dirige os grupos. Dado o caráter fundamental da liderança para o comportamento das pessoas, nos grupos e para o sucesso da organização, é importante que surjam líderes com qualidades eficazes. A liderança acontece no contexto dos grupos voltados para metas. Avanço do grupo rumo à sua meta não é apenas função de líder. Os líderes também desempenham uma importante função simbólica, tanto para os membros do grupo como para os membros externos ao grupo. No contexto organizacional, o líder fornece os meios para parte dessa solidificação. O líder oferece um ponto focal logicamente convincente, emocionalmente gratificante para as pessoas que estão tentando entender as causas e consequências da atividade organizada. Concentrar-se no líder reduz as complexidades a condições simples de que as pessoas conseguem entender e se comunicar. Teorias situacionais de liderança. A teoria dos substitutos da liderança é uma abordagem que enfatiza o papel da situação de liderança. Essa teoria afirma que os comportamentos dos líderes tradicionais tornam-se irrelevantes devido a certas características da situação. Características que das situações podem atuar no sentido de substituir o comportamento do líder. Nesse caso, a atenção resulta em satisfação do seu seguidor quando é preciso executar tarefas enfadonhas. Quando as tarefas são gratificantes, porém, o caráter gratificante da tarefa substitui o comportamento do líder, e a atenção do líder não exerce nenhum efeito porque a satisfação já é alta. O perfil ideal do líder que levará adiante todas as mudanças necessárias é bem diferente do que até então procurado e valorizado pelas organizações. Resultados continuam sendo importantes e a razão de ser de qualquer negócio, porém, não mais a qualquer preço como no passado. Hoje, busca-se um gerente que consiga conciliar as exigências por resultados com a gestão eficaz de pessoas, garantindo a elas a autonomia necessária para realizar seu trabalho, ao mesmo tempo em que exige delas a responsabilidade proporcional à autonomia recebida. Conflito nas organizações. Ocorrem conflitos quando as partes exercem o poder nas buscas de metas e objetivos valorizados e obstruem o progresso de uma das mais metas. A essa definição é importante a ideia de que o conflito envolve o uso de poder no confronto, ou seja, nas disputas em torno de interesses em choque, também é importante a noção de que o conflito é um processo e não um evento que ocorre em um determinado instante e depois desaparece. Por último, na medida em que a obstrução do progresso ameaça a eficácia e o desempenho, a definição implica que o conflito é um problema que os líderes devem saber controlar.
Os teóricos modernos, contudo, sugerem que o conflito não é necessariamente ruim. Por certo, o conflito anômalo realmente acontece e é funcional, exercendo os efeitos positivos como os seguintes. O conflito pode amenizar tensões sociais, ajudando a estabilizar e integrar as relações. Se resolvido de uma forma que permita a discussão e dissipação de desacordos, pode servir como válvula de escape para as pressões acumuladas ao longo do tempo. O conflito permite às partes expressarem reivindicações rivais e podem propiciar a oportunidade para reajustar a alocação de recursos valorizados. Estoques de recursos podem, dessa forma, serem consumidos mais eficazmente devido a mudanças induzidas pelo conflito. O conflito pode ajudar a manter um nível de estímulo ou ativação necessário a operar de modo inovador. Ao fazer isso, ele pode servir de fonte de motivação para a busca de mudança adaptativa. O conflito fornece feedback sobre o estado das interdependências e a situação e a distribuição do poder necessário a coordenar atividades de trabalho pode ser mais claramente visível, prontamente entendida como resultado do conflito. O conflito pode ajudar em um senso de identidade e propósito por estabelecer diferenças e fronteiras entre indivíduos ou grupos. O coaching. Coaching é uma ferramenta que aborda o treinamento e a autocorreção de indivíduos ou grupos constituindo o conhecimento e a manutenção desse conhecimento dentro da organização, pedindo a presença do coach. A função do coach é a abordagem de liderança e o ponto de convergência para a construção dos relacionamentos dentro da equipe de trabalho. Coaching é liderança refinada, pois se ao concentrar mais no desenvolvimento de pessoas, fortalece o capital humano nas organizações para enfrentar mudanças com maior agilidade. Empowerment. Segundo o dicionário de significações Oxford, to empower seria delegar algo que deve ser feito. Logo, a derivação empowerment supõe a ação daquele ou daquela ao qual se delega uma atividade. Fatores externos como a globalização da economia, crescente avanço tecnológico, aumento da competitividade crescente, exigência de mercado consumidor, levaram as organizações a reduzirem custos e aumentar a velocidade de resposta para atender às novas demandas. Como principais mudanças internas, tem-se a redução dos funcionários, a diminuição dos níveis hierárquicos e a descentralização da autoridade. Disso permite a cobertura de uma gama de fenômenos e muito mais ampla, principalmente quando o assunto de pesquisas requer coleta de dados muito dispersos no espaço. Através da revisão bibliográfica, empowerment é a forma de delegar poderes em prol de uma motivação e maior eficácia na produtividade das pessoas. Essa ferramenta procede-se na exigência global das organizações de estarem buscando novas formas de trabalho com comprometimento e responsabilidade. A necessidade de se fazer a diferença acima de todas as ordens. Contudo, quando não se sabe potencializar a criatividade e a iniciativa humanas, os indivíduos precisam ser orientados e saberem tomar decisões, solucionar problemas e se responsabilizarem pelos seus resultados. Metodologia. A metodologia utilizada nesse estudo foi a pesquisa bibliográfica, pois a mesma oferece meios que auxiliam na definição e resolução dos problemas já conhecidos, como também permite explorar novas áreas onde os mesmos ainda não se cristalizaram suficientemente. Permite também que o tema seja analisado sob um novo enfoque ou abordagem, produzindo novas conclusões. Além disso, permite cobertura de uma gama de fenômenos muito mais ampla, principalmente quando o resultado da pesquisa requer coleta de dados muito dispersos no espaço. Através da revisão bibliográfica, pode-se contornar problemas relacionados a tempo, recursos financeiros, uma vez que o estudo dessa natureza necessariamente envolveria pesquisa de campo e mais tempo para coleta e análise de dados, mais característicos em estudo de caso. Deve-se ressaltar ainda que o material assim organizado constitui uma base de dados consistente para a elaboração de estudos mais avançados. Dessa forma, seguiu-se o seguinte roteiro de trabalho: exploração de fontes bibliográficas, livros, revistas científicas, teses, relatórios de pesquisa, entre outros, que contêm não só informação sobre determinados temas, como indicações de outras fontes de pesquisa. Leitura do material conduzido de forma seletiva,
retendo as partes essenciais para o desenvolvimento do estudo.